Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Flávio. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Exatas Sem Piedade. Vamos trabalhar hoje a nossa segunda aula sobre geometria plana, que é referente ao tema de ângulos. Muito importante esse tema para o decorrer da matéria. Se vocês não viram a primeira aula que já está disponível aí no canal, se vocês não viram ela, corram lá e vejam. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês assistam ela antes dessa aula aqui, porque é importante uma cronologia aqui na geometria plana, certo? Como em toda matemática. Pois bem, então vamos tratar sobre ângulos nessa segunda aula. Então, o que são ângulos? Se a gente for pensar não na definição exata, a gente pode pensar que é o grau de abertura entre dois objetos, certo? Mais ou menos isso que a definição quer dizer. Então, a definição de ângulo significa a reunião de duas semirretas de mesma origem. Então temos aqui, por exemplo, duas semirretas, tudo bem? De mesma origem. E aí a gente pode dar nome a algumas coisas aqui nessa figura, né? Por exemplo, vou dar nome a esses três pontos que eu notifiquei aqui. Vou falar que esse ponto aqui é o ponto A, por exemplo. Então aqui é o ponto A. Esse ponto aqui eu vou falar que é o ponto B. Ponto B, e esse aqui eu vou falar que é o ponto C, certo? Então dei nome aí a esses três pontos. O que está em vermelhinho aqui é o que está representando o nosso ângulo. Ângulos são representados geralmente por letras gregas. Podem ser representados por X ou Y, mas geralmente são letras gregas que representam ângulos. Então, por exemplo, ângulo alfa. Então aqui é o ângulo alfa. É o mais comum aí que a gente consegue observar. Esse ângulo alfa ele é o grau de abertura entre essas duas semirretas. E aí a gente pode escrever que alfa é a mesma coisa do que o ângulo ABC. Então, alfa é a mesma coisa do que o ângulo ABC. Então, ABC. E esse B vem acompanhado de um tiozinho em cima dele para indicar que ele é o vértice do ângulo que eu quero indicar. Pois bem, então, quais são os lados aí? Os lados são a semirreta AB e a semirreta BC. Tudo bem? São os lados, né? Então aqui são os lados. Muito bem. E temos também o vértice do nosso ângulo, que é esse ponto B. Então aqui é o vértice. Pronto. Simples assim. Não tem muito o que aprofundar nisso, certo? Muito bem. Então temos agora que indicar uma unidade de medida para esses ângulos. E de onde que vem essa unidade de medida? Vamos lá, vamos pensar. Antigamente, não vou saber a data exata, claro, mas antigamente pegou-se uma circunferência e dividiu-se essa circunferência em 360 partes iguais, certo? Não fui eu que escolhi isso. Fizeram isso antes de mim, eu garanto. Então pegaram uma circunferência, que isso aqui claramente não é uma circunferência, porque eu não tenho um compasso, mas pegaram uma circunferência e dividiram em 360 partes iguais. Então vou tentar fazer isso à mão livre. Então, por exemplo, pegaram uma circunferência e dividiram em 360 partes iguais. E falaram que cada partezinha equivale a 1 grau. Então, se a gente representar isso na circunferência, como que a gente vai ficar? Vamos pensar que esses pontos da circunferência, eles são ligados ao seu centro, tudo bem? Esse segmento é chamado de raio. Isso aí a gente vê mais para frente, mas já para vocês saberem. Então, esses pontos são ligados ao centro da circunferência, e eu vou tentar ampliar agora dois desses segmentos consecutivos, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Pois bem, temos então um ângulo entre esses dois segmentos, tudo bem? Esse ângulo aqui, como ele é 1 sobre 360 da circunferência, esse ângulo aqui vai medir 1 grau, certo? Portanto, a circunferência inteira possui 360 graus. É isso. O que é 360 graus? É quando a gente vai percorrer uma volta completa. Tudo bem? A gente percorre, então,
360 graus. Vou tentar escrever aqui para vocês. Olha só, vamos fingir que uma formiga partiu desse ponto, percorreu essa circunferência inteira e voltou para esse ponto aqui. Então, ela percorreu um ângulo de 360 graus. Perfeito. Isso é uma convenção. Agora, sempre que a gente falar em graus, a gente vai imaginar uma situação dessa. Uma outra notação que não é tão frequente assim nas provas é a notação de minutos e segundos. Vou só indicar para vocês. 1 grau é equivalente a 60 segundos, certo? Então, quando vocês virem escrito 60 segundos, vocês já associam com 1 grau. Se vocês verem, por exemplo, 30 segundos, né, com esse tiozinho aqui em cima, se vocês virem 30 segundos, está equivalendo a meio grau, tudo bem? Uma regra de 3 normal. E também, além disso, 1 minuto equivale a 60 segundos, tudo bem? Então, os minutos são representados por esse tracinho, os segundos são representados por esses 2 tracinhos aqui. Então, por regra de 3, vocês conseguem transferir tudo para graus, que é a unidade que interessa mais. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos falar então de ângulos opostos pelo vértice. Muito bem, então o que são ângulos opostos pelo vértice? O nome já diz tudo, né? Vamos pensar que a gente tem um vértice aqui, vou pensar que esse vértice é chamado de vértice O, tanto faz o nome do ponto, né? E por esse vértice O, eu passo 2 semirretas, tudo bem? Ou 2 retas, 2 segmentos de reta. Percebam que esses 2 ângulos têm a mesma medida entre si. O grau de abertura desses 2 ângulos são iguais. É isso que eu quero dizer aqui para vocês. Então vamos supor que eu chame esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Então esse ângulo aqui de beta. 2 letrinhas gregas aí. Posso dizer então que alfa e beta são equivalentes. Então, alfa é igual a beta. Tudo bem? Como assim é igual? Tem o mesmo grau de abertura. Tem, né? Por exemplo, finge que alfa é igual a 30 graus, beta vai ser igual a 30 graus também. Vamos pensar uma coisa aqui na circunferência. Uma formiga percorreu a circunferência inteira, tudo bem? Então, quando ela percorre tudo isso, ela descreve um ângulo de 360 graus. Se ela percorrer metade da circunferência, ela descreve um ângulo de metade de 360 graus, ou seja, 180 graus. Então, quando essa formiga chega aqui, quando essa formiga chega nesse ponto aqui, ela descreveu um ângulo de 180 graus, certo? Se ela percorrer metade de 180 graus, ela descreveu um ângulo de 90 graus e assim por diante. Muito bem. Então, o que eu posso observar aqui? Vou fazer em preto. Posso observar que esse ângulo que eu fiz em preto aqui, ó, se somado com alfa, resulta em 180 graus, certo? Porque eu tô considerando uma descrição de ângulo que percorre meia circunferência, certo? Então, tudo isso vale 180 graus. Alfa mais esse ângulo dá 180 graus. Outro ângulo, né? Então, alfa e beta são pares de ângulos opostos pelo vértice. Outro par de ângulos opostos pelo vértice está aqui, ó. Esse ângulo, por exemplo, θ e gama. Tudo bem? Θ e gama também são opostos pelo vértice. Tem o mesmo valor, a mesma medida. Se eu somo todas essas angulações, eu encontro 360 graus. Simples assim. Bom, vamos fazer um exemplo então para entender melhor como que aparece isso nas provas. Vamos supor que eu tenha um sisteminha desse aqui. Observem que eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Tudo bem? Quais ângulos são esses? O ângulo AOD e o ângulo BOC, certo? Eu sei que esses 2 ângulos têm a mesma medida. E eu quero achar o valor de x. Na verdade, eu quero achar o valor de A ou B, certo? Mas para eu achar o valor de A ou B, eu preciso achar o valor de x. Então, como que eu posso achar o valor de x nesse joguinho aqui?
Bom, esse ângulo é igual a esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar 5x mais 15 graus a 7x mais 5 graus. Então, observe quando eu faço isso. 5x mais 7 graus é igual a 7x mais 5 graus. Bom, 5 eu vou passar para cá. E... Opa, perdão, eu escrevi 5, né? Não, é 15. Peraí. 5x mais 15 graus. Mais 15 graus é igual a 7. Beleza, agora tá certo. Vou passar esse 5 para cá e esse 5x para lá subtraindo, né? Os dois subtraindo. Então eu vou ter o quê? 7x menos 5x. Isso daqui é igual a 15 graus menos 5 graus. 7x menos 5x dá 2x. Isso daqui é igual a 10 graus. X, portanto, é igual a 5 graus. Não é x que eu quero descobrir. É necessário, mas não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é encontrar o ângulo AOB. O ângulo AOB é esse aqui, ó. Vamos chamar de ângulo alfa. Bom, agora eu posso substituir x aqui e aqui. Tanto faz. Por quê? Porque eu preciso saber o valor desses ângulos aqui. Quando eu souber o valor desses ângulos aqui, eu somo esse mais alfa e encontro 180 graus, certo? Foi o que eu mostrei aqui em cima. Então vamos pegar, por exemplo, o ângulo AOD. Então percebam que se eu somar AOD com alfa, eu encontro 180 graus. Então AOD, tiozinho no O, né? Mais alfa dá 180 graus. AOD é 5x mais 15 graus. X vale 5, tudo bem? Então 5 vezes 5 mais 15 graus. 5 vezes 5 dá 25. Somado com 15 dá 40. Então 40 graus mais alfa dá 180 graus. Vamos isolar a alfa. Alfa é igual a 180 menos 40. 180 menos 40 dá 120 graus. 140 graus, perdão. Então, alfa é igual a 140 graus. Vou apresentar agora a seguir algumas definições sobre ângulos também que são necessárias. Bom, pessoal, então para essa segunda parte da aula, para essa segunda lousa, gostaria que vocês dessem uma respirada, que vocês bebessem um pouquinho de água aí, né, que vocês recuperem o fôlego e vamos continuar. E também, claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dessa forma vocês me ajudam e eu ajudo vocês também. Vamos continuar então. É o seguinte, nessa parte da aula eu quero tratar sobre a bissetriz e sobre os tipos de ângulo que existem, certo? Então, o que é uma bissetriz? Bom, bissetriz, a princípio, é um segmento de reta que divide um ângulo pela metade. Simples assim. Então vamos supor que eu tenho aqui o meu ângulo AVC. E VB é uma bissetriz. Muito bem. Se VB é uma bissetriz, VB está dividindo esse ângulo AVC em dois iguais. Então, se AVC vale 2α, percebam que essa bissetriz divide esse ângulo de 2α em alfa e alfa. Tudo bem? Então, olha só. Posso indicar então que AVB, o ângulo AVB, é igual ao ângulo BVC. Então, é igual. Tudo bem? Simples, né, gente? Então vamos entender melhor agora fazendo um exercício, fazendo um exemplo. Vamos supor aqui que eu tenha esse sistema aqui. E então, AB é colinear, tudo bem? E eu tenho esse ponto O, que é um vértice. Percebam então que eu tenho agora ângulos Y, 2x mais 40 graus e 4x mais 30 graus. Meu objetivo é encontrar Y. E eu indico a vocês também que OC é uma bissetriz. Então agora é possível da gente resolver isso tranquilamente. Observe o seguinte. Se OC é uma bissetriz, OC está dividindo o ângulo DOB em dois iguais. Ou seja, 2x mais 40 graus é igual a 4x mais 30 graus. É o que está escrito aqui, certo?
Então é isso que eu vou escrever, porque quando eu encontrar o valor de x, eu substituo o x aqui nos dois ângulos e encontro o valor de y. Quando eu somo o ângulo BOD com y, eu encontro 180 graus, certo? Eu encontro meia circunferência, meia volta. Então, meu objetivo aqui é correr atrás do x. Olha só, reparem o seguinte. 2x mais 40 graus é igual a 4x mais 30 graus, certo? Então, 2x mais 40 graus é igual a 4x mais 30 graus. Muito bem. Vamos manipular agora isso aqui. Vou passar o 2x para lá, subtraindo, e o 30 graus para cá, subtraindo também. Vou ficar com 2x é igual a 40 menos 30, que dá 10 graus. X, portanto, é igual a 5 graus. Certo? Encontramos o valor de x. Agora vamos correr atrás do y. Como que a gente vai fazer isso aqui mesmo? Vamos substituir x é igual a 5 nesses dois ângulos. E aí, esses dois ângulos mais y dá 180. Então, olha só, de cabeça aqui. X é igual a 5, tudo bem? Então, vamos pegar, por exemplo, esse ângulo de exemplo. 2x mais 40 é a mesma coisa do que 2 vezes 5 graus mais 40 graus. 2 vezes 5 graus dá 10 graus. Somados com 40 graus dá 50 graus, certo? Então, 50 graus mais 50 graus também. Né? 4 vezes 5 dá 20, mais 30 dá 50. Então, deu certo a conta, né? Então, 50 mais 50 dá 100. 100 mais y tem que dar 180. Então, eu vou escrever isso para vocês. 100 graus mais y é igual a 180 graus. Se a gente passar o 100 para lá subtraindo, a gente encontra que y é igual a 80 graus. Resposta aí final. Entendido isso daqui, vamos falar sobre os tipos de ângulos que a gente encontra. Bom, são 3 tipos de ângulos. O primeiro, na verdade, o que eu construí aqui então para entender essa parte? Né? Eu construí um eixo, 2 eixos no caso, para a gente conseguir comparar esses 3 tipos de ângulos com alguma referência. Então percebam que esses eixos que eu construí em pontilhado preto aqui, eles fazem 90 graus entre si, certo? 90 graus é indicado por esse quadradinho e um pontinho no meio. Por que 90 graus? Porque percebam que se eu somar esse ângulo, aqui entre essas duas pontilhadas, mais esse ângulo aqui, mais esse e mais esse, eu encontro uma circunferência inteira. E esses 4 ângulos são iguais. Então, 4α, né? 4 vezes esse ângulo, dá 360 graus. Então, α tem que ser 90 graus. Então, sempre que tiver 2 retas perpendiculares entre si, elas fazem um ângulo de 90 graus e a gente indica por meio desse quadrado com esse ponto, tudo bem? Maravilha. Então, percebam aqui que eu tenho 3 tipos de ângulos, nos quais esse primeiro aqui, α é menor do que 90 graus. Certo? O grau de abertura aqui é menor que 90 graus. O segundo tipo, α, coincide com 90 graus. α é equivalente a 90 graus. E o terceiro tipo, o α ultrapassa 90 graus. Então, α é maior do que 90 graus. Então, olha só, o primeiro tipo, onde α é menor do que 90 graus, α menor do que 90 graus, esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo agudo. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo agudo. O segundo tipo, α é igual a 90 graus, certo? Então, α é igual a 90 graus. Quando isso acontece, quando você observa um ângulo de 90 graus, você dá um nome especial a esse ângulo, é o ângulo reto. Então, é um ângulo reto. E para acabar, observem aqui que α ultrapassa 90 graus. Então, α é maior do que 90 graus. Quando isso acontece, a gente fala que o ângulo α é um ângulo obtuso. Então, esse ângulo aqui é obtuso. Então, ângulo
obtuso. Bom, pessoal, então para essa parte da aula e última, eu quero deixar claro aqui uma coisa rapidinho, que eu não falei na segunda parte, é que quando o ângulo for igual a 180 graus, a gente tem um ângulo raso, tudo bem? Então, não falei isso na outra lousa, não tinha espaço, então estou falando agora para vocês agora, tudo bem? Então, ângulo de 180 graus é chamado de ângulo raso. Muito bem. Para então acabar essa aula, vamos fazer outras definições e alguns exercícios para fixar a ideia. Então, temos agora tipos de interação entre ângulos. Então, vamos lá. As interações são as seguintes: quando os ângulos são complementares, quando os ângulos são suplementares e quando os ângulos são replementares. É o seguinte, quando os ângulos são complementares entre si, então vamos supor que eu tenho alfa e beta. Quando eu falar que alfa e beta são complementares entre si, eu digo que a soma desses dois ângulos resulta em 90 graus. Então a soma de dois ângulos complementares é igual a 90 graus. Sempre. Tudo bem? Isso aqui é igual a 90 graus. Então uma representação gráfica para a gente, né? Uma representação visual está aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um eixo, dois eixos no caso, que fazem 90 graus entre si, são perpendiculares. Eu tenho meu ângulo alfa e meu ângulo beta. Observe que quando eu somo alfa e beta, eu encontro 90 graus. Exemplos: 60 e 30, 45 e 45, 89 e 1 e aí por diante. Então, alfa é complementar de beta e beta é complementar de alfa. Então, para eu achar o complemento de um ângulo, uma manipulação mais rápida aí da álgebra, seria a seguinte: vamos supor que eu tenho alfa e o complemento de alfa, tudo bem? Então eu vou substituir o beta aqui por complemento de alfa. Então beta é o complemento de alfa, tudo bem? Para eu encontrar o complemento de alfa, eu tenho que passar esse alfa para lá subtraindo. Então eu posso escrever que o complemento de alfa é igual a 90 graus menos o ângulo alfa. Sempre, certo? Já é uma medida que vai ajudar a gente em algumas coisas. Bom, a segunda definição é a seguinte: ângulos suplementares. Então, ângulos suplementares são dois ângulos que, quando somados, não dão mais 90 graus, dão 180 graus. Então, alfa mais beta, se são suplementares entre si, a sua soma dá 180 graus. 180 graus. Está aqui uma outra representação gráfica para ajudar a gente. Então, observe que eu tenho uma reta e eu tenho agora essa outra reta aqui, de modo que eu tenho o meu ângulo alfa e o meu ângulo beta. Não importa a medida dos dois, importa que a soma dos dois resulta em 180 graus. Então está aqui, ó, alfa mais beta, quando somados dão 180 graus, certo? Sempre assim. De novo, vou falar que beta é o suplemento de alfa, tudo bem? Então eu vou apagar beta. Na verdade, beta e alfa são suplementares um ao outro, né? Então, no lugar de beta, eu vou escrever S de alfa, para ficar mais fácil o entendimento. Então, S de alfa. Poderia ter deixado beta, mas vou deixar S de alfa que fica mais claro, né? Olha só. Então, para eu achar o suplemento de qualquer ângulo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que passar esse ângulo alfa, que é suplementar a esse suplemento de alfa, né? Vou passar esse ângulo alfa para lá, subtraindo. Então eu vou ter que o suplemento de alfa é igual a 180 graus menos o ângulo alfa. Sempre assim. Isso aí corta um caminho para a gente. Maravilha. Então, para o último agora, a gente tem interações do tipo ângulos replementares. Bom, ângulos replementares é quando a soma dos dois ângulos, quando eles são replementares, resulta em 360 graus. Então, alfa mais beta, quando replementares, resulta em 360 graus. 360 graus. Aqui é a representação gráfica disso, né? Então eu tenho duas retas e eu tenho alfa e beta aqui. Quando eu somo alfa mais beta, eu estou considerando uma volta inteira, certo? E uma volta inteira equivale a 360 graus. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa agora. Agora eu vou apagar então o beta e vou escrever R de alfa.
significando o replemento de alfa. Beta era replemento de alfa, claro, mas vou escrever R de alfa para ficar mais fácil de ver. Então, R de alfa, alfa mais R de alfa é igual a 360 graus. Então, isolando o R de alfa, replemento de alfa, né? Eu tenho que 360 menos o ângulo alfa. Então, 360 menos alfa, né? Menos alfa. Agora a ideia é resolver exercícios. Então, se vocês quiserem, vocês vão pausando o vídeo e vão tentando fazer sozinhos os exercícios, certo? Então, olha só, exercício 1. O exercício 1 pede para a gente o seguinte: calcular o complemento, o suplemento e o replemento de 60 graus. Bom, a gente aplicando então essas três formulinhas aqui, ó, que a gente desenvolveu, a gente consegue achar cada coisa aqui rapidinho, né? Então, olha só, o complemento de 60 graus. Então, o complemento de 60 graus é dado por 90 graus menos o ângulo próprio, né? O ângulo de 60 graus. Então, o complemento de 60 graus é igual a 90 graus menos 60 graus. Isso dá 30 graus. 30 graus. Perfeito. Segundo, né? O suplemento de 60 graus. Então, o suplemento de qualquer ângulo é dado por 180 menos esse ângulo. Então, o suplemento de 60 graus é dado por 180 graus menos o próprio ângulo, 60 graus. 180 menos 60 dá 120 graus. Beleza. Para acabar, o replemento de 60 graus. Então, o replemento de 60 graus é 360 menos o ângulo de 60 graus. Então, vou escrever aqui no cantinho. Replemento de 60 graus é igual a 360 graus menos o próprio ângulo de 60 graus. Replemento, então, de 60 graus é igual a 300 graus. Certo? Simples assim. Esse tipo de exercício não cai muito nos vestibulares. É mais para fixar a ideia de complemento, suplemento e replemento, né? Mais para ficar batendo martelo mesmo, né? Bom, segundo exercício. Calcular o complemento do suplemento de alfa. Certo? Então, agora é o seguinte, agora a gente tem que dividir em partes isso aqui, para não confundir. Ele quer o complemento de algum ângulo, tudo bem? Que ângulo é esse? O ângulo é o suplemento de alfa, tudo bem? Então ele quer o complemento desse ângulo. Que ângulo que é esse? É o suplemento de alfa. Suplemento de alfa é dado por 180 graus menos alfa. Então vamos lá. O suplemento de alfa é dado por, então S de alfa é igual a 180 graus menos o ângulo alfa, certo? E aí ele quer o complemento disso aqui. Então o complemento do suplemento de alfa, perdão, então aqui não é complemento de alfa, é suplemento de alfa. Então o complemento do suplemento de alfa é dado por 90 graus menos o próprio ângulo. Que ângulo? Suplemento de alfa. Então, 90 graus menos o ângulo suplemento de alfa. Entre parênteses, 180 graus menos o ângulo alfa. Certo? Vamos agora fazer o birimbolo aqui, né? Complemento do suplemento de alfa é dado por 90 graus menos 180 graus. Menos com menos dá mais alfa, certo? Então aqui a gente encontra que o complemento do suplemento de alfa é igual a alfa menos 90 graus. Então 90 menos 180 graus dá menos 90 graus. Então complemento do suplemento de alfa dá alfa menos 90 graus. Alfa menos 90 graus. Certo? Então essa é a resposta. Um pouquinho mais trabalhoso, né? Agora a gente vai para o último exercício, um pouquinho mais chato do que esse aqui. Mas é só dividir em etapas que não dá para você errar, certo? Então olha só.
A quarta parte do complemento de alfa é igual ao replemento do suplemento de 5α. Quanto que vale o ângulo alfa? Então aqui, deixa eu só preencher aqui que eu apaguei sem querer. 5α. E ao replemento, beleza. Então qual que é o lance aqui, gente? O lance é dividir isso aqui, né? Então daqui a gente vai tirar uma equação. E através dessa equação a gente vai encontrar o ângulo alfa. Então, olha só, vamos com calma. A quarta parte do complemento de alfa. Então, o que é o complemento de alfa? 90 menos alfa. Então, 90 graus menos alfa. Isso aqui é o complemento de alfa. Ele está falando da quarta parte. Então, é 90 menos alfa sobre 4. Certo? 1/4, né, do complemento. Muito bem. Então, a quarta parte do complemento de alfa é igual a outra coisa. É igual ao replemento do suplemento de 5α. Vamos com calma. Ele está falando do replemento de algum ângulo, certo? Que ângulo? Do ângulo suplemento de 5α. Suplemento de algum ângulo é dado por 180 graus menos o próprio ângulo. Então, suplemento de 5α é dado por 180 graus menos 5α. Então, isso aqui é dado por 180 graus menos 5α, certo? 180 graus menos 5α é o suplemento de 5α. Muito bem, deixei um espaço aqui de propósito. Ele está falando do replemento desse ângulo, certo? Então, que ângulo? Esse aqui. O replemento de qualquer ângulo, agora, é dado por 360 menos esse ângulo. Então, o replemento do suplemento de 5α é dado por 360 menos esse próprio ângulo. Agora é só fazer a continha e descobrir quanto que vale alfa, certo? Olha só. Vou primeiro trabalhar essa parte aqui. Se a gente tirar isso aqui do parênteses, como é que fica? 360 menos 180 graus mais 5α, né? Menos com menos dá mais. Então, eu já vou apagar isso daqui e vou escrever fora do parênteses. Isso aqui dá 180 graus mais 5α. Que o espaço é limitado, né? Mas vamos lá. 360 graus menos 180 graus, isso aqui dá 180 graus. Então, eu vou escrever já 180 graus mais 5α. 180 graus mais 5α. Beleza. Agora eu vou multiplicar tudo isso daqui por 4. Vou multiplicar dos dois lados por 4. Quando eu faço isso, do lado esquerdo, desaparece esse denominador. Então me sobra 90 graus menos alfa. É igual a 4 vezes tudo isso daqui. 4 vezes tudo isso daqui, vamos fazer a distributiva. 4 vezes 180 mais 4 vezes 5α. 4 vezes 180 dá 720. 720 graus mais 4 vezes 5α dá 20α. Perfeito. Então vai sobrar o que aqui pra gente? Vai sobrar 21α, tudo bem? Então, 21α é igual a... Então, passei o alfa que estava negativo daqui, passei para lá. Quando eu passo para lá, fica positivo. Então, 20α mais alfa é igual a 90 graus menos 720 graus. Então, 90 graus menos 720 graus. Bom, vai dar um ângulo negativo aqui, né? Não tem problema, ângulo pode ser negativo também. Isso fica mais claro ao longo das aulas, mas ângulo pode ser negativo, não precisa ser positivo. Bom, 720 menos 90 é igual a 630. Então eu vou apagar aqui e vou escrever menos 630 graus. Tudo bem? Daqui a gente tira que alfa
é igual a menos 630 graus dividido por 21. Então, alfa é igual a menos 630 graus dividido por 21. Essa é a resposta final. Dá para simplificar, mas é a resposta final aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. É muito importante que vocês tenham entendido para que a gente consiga proceder com a matéria de geometria plana. Tudo que a gente vai estudar faz parte de uma escada, certo? Não dá para a gente pular um degrau, a gente tem que fazer degrau por degrau mesmo. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários, procurem, podem me procurar, né? Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, assim vocês me ajudam muito. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês, fiquem atentos aí para as próximas aulas e não deixe de assistir às outras aulas que já teve, né? No caso, a aula de conceitos básicos primitivos aí de geometria plana. É isso, pessoal. Fiquem bem e qualquer coisa estou disponível aí para tirar dúvidas de vocês. Até mais.